Regras do jogo bem transparentes, um consumidor protegido contra eventuais abusos. Um mercado regulado, mas com livre concorrência, agências reguladoras autônomas. A ANEEL também realiza anualmente uma ampla pesquisa para saber sobre a perspectiva do usuário do serviço, que é a que mais importa, como ele avalia, qual é a percepção dele em relação à qualidade do serviço, o grau de satisfação desse consumidor com o serviço de energia elétrica. E aí tem uma trajetória, uma comparação desde 2000. Infelizmente, a partir de 2009, notamos ali uma queda, vamos dizer assim, em termos da satisfação percebida pelo consumidor. Isso, naturalmente, a ANEEL está atenta e usa esse insumo como elemento para melhorar o seu regulamento, a sua fiscalização, a cobrança dessa percepção da melhoria da prestação de serviço e, portanto, a melhor percepção do consumidor. Bem, um dos parâmetros que no setor elétrico se mede a questão da qualidade do serviço prestado é o que nós chamamos de DEC, que é a duração equivalente de cada interrupção, e o FEC é a frequência com que ela acontece, né? Então, quantas vezes num período de um mês, um trimestre, um ano que é interrompido o fornecimento de energia elétrica e a duração que essa interrupção tem, cada interrupção. E ali as barras são os prazos verificados, né, a frequência e a duração dessas interrupções, desde 2000 até 2013, ali é uma média global Brasil. Dá para notar que, com relação à frequência, o apurado tem se mantido dentro dos limites, é uma média, mas a duração, a partir de 2009, a barra já tocou ali no limite, portanto, tem também merecido uma atenção para a ANEEL para fiscalizar, regular e apontar na direção da melhoria dessa questão. Bem, outra questão que é a compensação por violação desses limites. Quer dizer, a ANEEL também evoluiu nessa regulação de que até 2009, quando a empresa transgredia aqueles limites, ela era punida, multada. Só que essa multa vai para um fundo setorial, fica distante de retornar para a própria concessão ou para o consumidor o benefício, digamos assim, ou a compensação por esse não atendimento da qualidade do serviço. A partir de 2010, a concessionária é obrigada a compensar diretamente ao consumidor também. Então, na conta da energia elétrica de cada um de nós, consumidores, tem lá um quadrinho que mostra qual é o limite do DEC-FEC, lá chama de FIC, que é o individual, o ID individual, do limite individual de cada unidade consumidora, qual é o limite admitido tanto no DEC como no FEC e qual é o apurado. E aí, quando transgride, ela tem que compensar no mês seguinte. Sempre importante a gente entender por que regulamos algo, né? Acho que a chave do regulador é entender por que estamos regulando, é por isso que temos uma análise de impacto regulatório, para saber o que tipo de regra precisamos fazer e que incentivo que precisamos buscar. Então, o transporte aéreo não é considerado um monopólio natural, ou seja, não temos uma necessidade tão grande de regular a forma como as empresas estão atuando no mercado para concorrer entre si ou para incentivar essa concorrência. Elas já concorrem entre si, empresas aéreas são criadas e terminadas de um dia para o outro no mundo inteiro, mas temos outras falhas de mercado que nos importam bastante na regulação. Primeiro, a simetria de informações. A gente não sabe, grande parte da população não sabe dizer se o transporte pode ser praticado com segurança ou não, né? A gente não sabe, na hora de entrar numa aeronave, se aquela aeronave está em dia com a manutenção, se o piloto foi bem treinado, se a empresa está preparada, está ok, está em dia com o órgão regulador. Então, nós não sabemos. E o órgão, a regulação, ela entra aqui, então, para garantir que as informações, que as pessoas que não têm informações, elas possam ter segurança para usar aquele transporte. Então, essa simetria de informação, ela faz com que a agência crie diversos regulamentos para exigir que todas as empresas, todos os entes da nossa cadeia, eles sigam tudo que nós entendemos como sendo mais seguro e nós informamos para a sociedade que está seguro, vai tranquilo que o transporte, você pode ser transportado nesta empresa. Outras informações que nós temos, qualidade, nós não sabemos quando vamos comprar uma passagem aérea, o que a gente geralmente olha é preço e horário, né? O que mais ou menos nos importa, dependendo da natureza do transporte. Se você é um executivo e vai fazer um voo
para chegar numa reunião importante, o preço às vezes importa tanto, importa mais o horário. Se você é turista, o que mais importa é preço. Então, é importante também nós mostrarmos outras variáveis que são importantes para os consumidores, como, por exemplo, a pontualidade, regularidade daquele voo, qual é a distância entre assentos para ter um nível de conforto. Algumas medidas que nós, na agência, desde 2005, adotamos para aumentar a concorrência. A primeira medida na criação da agência foi a regulamentação dos usos de slots, ou seja, como utilizar melhor um aeroporto que está congestionado. Hoje, o nosso aeroporto congestionado por excelência é Congonhas. Congonhas hoje comporta apenas 30 movimentos hora, 30 pousos ou decolagem, e é sempre operado nesse limite. É importante que a empresa que não use esse slot, que não use aquele horário, passe para outra empresa, ou que a gente incentive que as empresas tenham sempre o melhor uso possível, para a gente fomentar sempre a concorrência num aeroporto que está congestionado. Tivemos uma primeira regulamentação em 2006 e essa regulamentação já está em revisão agora. Liberação tarifária. A lei instituiu a liberação tarifária já em todos os mercados. Ela já vigorava para o mercado doméstico, com algumas ressalvas durante a atuação um pouco prévia à criação da ANAC, foi sedimentada para o mercado doméstico, e a tarifa internacional foi liberada em 2009 e 2010, primeiro para a América do Sul, depois para todas as rotas. Nós percebemos que houve uma queda dessas tarifas internacionais e uma maior entrada de empresas aéreas no país a partir de então. A divulgação de informações, nós queremos que os elementos que nós não vemos quando vamos comprar a passagem, preço, nós só vemos preço e horário, também estejam presentes para o consumidor escolher. Então, hoje, quando você for comprar a sua passagem, pode ver que tem um histórico de regularidade e pontualidade daquele voo. Então, se você preza regularidade e pontualidade, quer saber qual voo que atrasa mais ou menos, a empresa tem que fornecer essa informação na hora da compra. Também uma discussão grande com a sociedade sobre o espaço entre os assentos das aeronaves. Não há no mundo moderno de aviação uma regulação que obrigue a ter um espaço de conforto. O espaço mínimo que pode existir entre os assentos das aeronaves é o espaço que permita e não impeça a evacuação da aeronave num caso de um acidente ou de uma necessidade de você fazer com que todos os passageiros saiam da aeronave rapidamente. A partir daí é conforto. Mas é importante que nós mostremos à sociedade que as empresas oferecem confortos diferentes. Hoje as aeronaves todas têm um selinho, como se fosse de geladeira, de consumo de energia elétrica, para mostrar que se o espaço entre aquelas cadeiras é A ou E. E é o pior, A é o mais espaçoso. E elas disputam e fazem propaganda com esses selos. Nós temos, então, uma série de pilares para o nosso transporte aéreo. Segurança é o principal deles e eficiência operacional vem logo em seguida. Liberdade tarifária, as empresas são livres para cobrarem os preços que quiserem, ou seja, antigamente a gente tinha um limite na regulação do desconto que se poderia dar. Havia um nível de desconto mínimo, justamente para evitar uma concorrência tida como predatória. Esse limite acabou com a lei de criação da ANAC. Hoje as empresas são livres para fazer a cobrança e cobrar e oferecer descontos e promoções todos os dias. Com relação à questão dos recursos, que sempre foram deficientes em função de grande parte dos recursos que são cobrados da sociedade pelas suas em taxas das tarifas, serem deslocados para o Tesouro Nacional a fim de cobrir o déficit público. Então, gostaria de saber de Vossa Senhoria se continua essa prática, se os recursos hoje são suficientes, se as agências estão em condições de cumprir com as suas obrigações. Esse é um assunto que ainda tem que avançar. Concordo com o senador que, no caso da ANEEL, a ANEEL cobra do consumidor uma taxa de fiscalização, todos nós, consumidores, pagamos, e esse valor não é integralmente utilizado para custear as atividades da agência. Ele sobra um certo valor, porque o nosso orçamento ele não é aprovado na plenitude que nós pedimos. É claro que o governo federal, o Ministério de Minas e Energia em particular, onde consolida o orçamento da agência, tem sensibilidade, tem nos ajudado, tem nos apoiado nessa busca da ampliação orçamentária, mas eu defendo uma maior autonomia da agência reguladora, sim, porque uma forma de limitar a sua autonomia é pelo orçamento. Temos diversos problemas nos nossos aeródromos, ou às vezes até um probleminha aqui, ali e acolá e tal, e a gente reconheço que a reestruturação da agência
é algo que pode até ser utilizado como não uma justificativa, mas até pelas dificuldades. Mas acho que é fundamental, inclusive, promover isso. Tem agências nos estados que poderiam tranquilamente, essas agências estariam atuando já de forma mais direta e não na dependência da oportunidade ou da disponibilidade de um agente da ANAC se dirigir para promover a fiscalização ou até para promover a liberação. Delegar para as agências reguladoras estaduais o que a gente pode delegar, acho que coisas de infraestrutura, de vistoria, de aeroportos, de alguns níveis de vistoria, pode, talvez nunca a vistoria inicial, mas determinadas interdições que podem ser sanáveis e com a responsabilização do órgão estadual, acho que isso não teria problema. Requer um convênio, sim, e um programa de treinamento com esses órgãos estaduais. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.